Você já parou para pensar o tamanho do inferno que seria hoje se Jesus Cristo não tivesse existido? Assista até o fim para compreender a real grandeza de Jesus Cristo em todo o mundo e aproveite para se inscrever nesse canal se você também gosta desse tipo de conteúdo. Para compreender tudo é preciso ter consciência de como se forma a personalidade das pessoas, e um dos pontos principais é a cultura, que aqui vai ser definida como o conjunto de atitudes e costumes adotados por determinados grupos de pessoas. Muitas pessoas não param para pensar nisso, mas que tal comer agora um bife de carne bovina? Com exceção dos vegetarianos e veganos, isso é muito natural e não soa mal para a maioria das pessoas que estão assistindo, pelo menos no Brasil. Agora, que tal comer um bife de carne de cachorro? Ou um sanduíche de carne de morcego? Eu posso imaginar a cara de nojo de muitas pessoas que estão assistindo agora. Mas isso é muito comum em alguns locais no mundo, assim como é comum se alimentar de carne de aves aqui no Brasil. Mas desde pequenos, se nós fôssemos alimentados com carne de cachorro ou de outros animais que são estranhos para nós hoje, certamente também seria comum para nós, assim como é comum nos alimentarmos com outros alimentos tradicionais. E a alimentação é só um exemplo dos vários que podem ser citados. Mas isso nos dá uma noção do quanto o ser humano pode ser moldado pelas práticas dos indivíduos que o cercam. E de uma forma mais geral, isso nos mostra o quanto uma cultura pode causar destruição ou proporcionar o bem de uma sociedade. Da mesma forma como ocorre com a naturalidade que as pessoas têm em se alimentar com determinados alimentos, elas também podem achar natural a prática da mentira, da traição e de qualquer outra prática que possa prejudicar não só a ela, mas também a todo o grupo social que o cerca. A história está repleta de exemplos assim, e a Bíblia traz alguns casos famosos. Quando se trata de mau exemplo de cultura, Sodoma e Gomorra são os casos mais comentados na Bíblia. Elas eram cidades nas quais grande parte dos moradores praticavam a injustiça, impiedade e imoralidade. Como diz a Bíblia, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Em outra ocasião, a Bíblia relata detalhes de como agiam os moradores daquelas cidades. Nessa ocasião, 2 pessoas da parte de Deus, descritos como anjos, chegaram até a cidade de Sodoma para pedir que Ló e sua família se retirassem da cidade, pois ela estava para ser destruída. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, o povo todo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: meus irmãos, eu lhes peço, não façam o mal. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para vocês. Façam com elas o que acharem melhor, mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Mas eles responderam: saia daí. Esse indivíduo veio como imigrante e agora quer ser juiz. Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Você já parou para pensar quantas pessoas são necessárias para assombrar, para perturbar uma comunidade? Apenas um infrator que pratica roubo de celular, por exemplo, é capaz de tirar a paz de centenas de pessoas, porque todos os que ficam sabendo dos roubos frequentes ficam com medo de caminhar, de passear, de fazer compras nos locais onde há ocorrências de crimes. Mas a situação de Sodoma e Gomorra era irreversível, pois os maus hábitos faziam parte da cultura de toda a população. Ou seja, qualquer um que crescesse naqueles locais provavelmente iriam cometer os mesmos atos, e por isso as cidades foram destruídas. Então a cultura, definida aqui como o conjunto de bons ou maus costumes praticados por um grupo social,
determinam o rumo que as futuras gerações podem ter. E é aí que entra a maior de todas as obras criadas por um ser humano, a obra de Jesus Cristo. Há várias religiões no mundo, e as 8 maiores são o Espiritismo, o Judaísmo, o Budismo, religião tradicional chinesa, o Hinduísmo, Islamismo e Cristianismo. E quando se trata de seus impactos no rumo da humanidade, há alguns fatos a serem analisados aqui. A segunda religião com o maior número de adeptos é o islamismo, com uma estimativa de 1,6 bilhão de adeptos, enquanto a estimativa de adeptos ao judaísmo é de apenas 15 milhões. No entanto, estima-se que 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo fazem parte do cristianismo, que é a maior de todas as religiões. Então, levando em consideração que Jesus é uma raiz da fé judaica, que se empenhou em transmitir a palavra de Deus, focando no ponto principal de todo o ensinamento de Deus, na Torá, que é o temor a Deus e o amor ao próximo, que são alcançados através da prática da justiça, da piedade e de outros princípios, não há dúvida alguma que Jesus Cristo foi o maior de todos os homens que passou na Terra. Alguns que se focam na ciência podem citar personalidades como Einstein e Newton, por exemplo, que proporcionaram grandes avanços em algumas tecnologias que podem ser utilizadas para o bem da humanidade. Mas de que vale a tecnologia e o conhecimento em um mundo infernal, se não para aumentar ainda mais a maldade e o sofrimento? A fissão nuclear, por exemplo, pode ser utilizada para criar usinas nucleares e instrumentos úteis para a humanidade, mas também serve para criar bombas atômicas. Os meios de comunicação modernos podem ser utilizados para aproximar as pessoas, mas também podem ser utilizados por ditadores como um meio de perseguição e opressão. Mas a obra de Jesus só tem efeito positivo na vida de seus adeptos e ela não se limita aos que o seguem, mas sim a todas as pessoas que cercam os seus seguidores, porque seus atos e ensinamentos se enraizaram na cultura das pessoas, às vezes até de forma imperceptível, o que torna incalculável o tamanho do bem que Jesus proporcionou à humanidade. Por isso, não é à toa que ele é chamado de Príncipe da Paz. Levando em consideração o quanto a cultura afeta as pessoas para o bem ou para o mal, certamente o mundo estaria bem mais injusto, impiedoso e corrompido se Jesus não tivesse passado por aqui. Você concorda? Quanto mais pessoas praticarem e espalharem boas atitudes, mais nos achegaremos a Deus e de sua vontade. Então, se você concorda com isso e gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal. E se quiser, deixe a sua sugestão nos comentários. Eu vou ler assim que possível. Que Deus te abençoe.